Está começando agora Rose Arraso com Você Pode. Um espaço para histórias inspiradoras, insights poderosos e conversas que transformam. Apresentação: Rose Arraso. Olá, 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 saudações! Você, fã, telespectador da Rose Arraso, você não está errado. Realmente, esse aqui é o podcast da Rose Arraso, que é sempre motivo de muitas discussões, de um bate-papo descontraído. Você não está errado, não. Aqui quem fala com vocês é a professora e advogada Tatiana Mana. E eu vim hoje participar do podcast na função de entrevistadora. Não desliga não, vai ter muito papo interessante, muita conversa legal aqui, porque hoje eu estou com um convidado muito especial para conversar com a gente, para falar conosco. É o professor, advogado, mestre em Direito, Ricardo da Silveira e Silva. E além de tudo, ele é especialista em Direito Digital. Então nós vamos ter aqui muita informação bacana, muitas orientações para todo mundo, desde as crianças até os idosos, vão poder aproveitar demais esse bate-papo. Professor Ricardo, é um prazer ter você aqui conosco. Realmente, nós vamos trazer aí para esse nosso podcast um assunto muito importante, que são as redes sociais, as fraudes que acontecem, que envolvem todos nós. Então, professor, muito obrigada por estar conosco e eu gostaria que você inicialmente fizesse aí uma introdução acerca dessa área digital. O que estuda o direito digital? Onde é que nós estamos adentrando nesse bate-papo, nessa conversa? Boa tarde, agradeço demais o convite, poder estar aqui no programa da Rose Arraso. O direito digital, quando a gente fala de direito digital, parece uma coisa muito distante, mas não é. Na verdade, cada vez mais nós estamos passando por um processo de imersão. Cada vez mais nós estamos utilizando cada vez mais e mais o nosso celular ou outras formas, o computador, o notebook, o tablet. E aquilo que acontece fora das redes sociais, fora do universo da internet, também acontece dentro. Me refiro a tudo de bom, tá? Você ter acesso à informação, você se comunicar com outras pessoas, e também aquilo que é ruim, que são os crimes digitais. A gente vai falar de crime que envolve criança, que envolve idoso, a gente vai falar de PIX, enfim, a gente vai falar de uma porção de situações hoje. Mas aquilo que acontece no universo digital também é passível aí de punição, é passível de investigação. Existe muita coisa legal, mas também existe muita coisa ruim. Então a gente vai bater um papo hoje também e falar como você pode se prevenir, o que você deve olhar muitas vezes, quem tem criança, adolescente em casa. Então não é só entregar o celular na mão. Então o perigo antigamente, ele estava do muro para fora. Dentro de casa, então era um lugar seguro, né? Então se o filho estava dentro de casa, tá seguro, não tem problema nenhum. Agora não, então não é mais do muro para fora da sua casa que existem perigos. Agora nós temos perigos que eles estão dentro da nossa casa, e o principal vetor é o celular. Então, professor, vamos lá. A primeira coisa, a ideia que nós temos de que a internet é terra de ninguém, isso não é uma verdade. Existe lei que regulamenta e nós temos proteção, sim, na esfera digital. Temos diversas formas de proteção, diversos graus de proteção. Temos proteção tanto para criança, proteção a idoso, adolescente. Nós temos leis especificamente para o universo digital, e temos as demais leis que, assim como funcionam no universo que a gente chama de real, também fazem parte aí do universo digital e servem para todo esse universo. Você disse uma coisa muito interessante, né? Que no passado o perigo que as crianças enfrentavam, os adolescentes, estava da porta para fora das nossas casas. E agora ele está dentro das nossas casas. Como é que a gente consegue controlar, monitorar, evitar que situações que coloquem em risco essas crianças e adolescentes, como é que a gente consegue evitar que eles sofram com isso? Então, eu acho, pessoal, que essa é a primeira dica aí para você, papai, mamãe, tio, tia, o vô e a avó que tem criança e adolescente em casa. Prestem atenção numa dica extremamente importante. Professor, passe uma dica
prática, de ordem prática realmente, para que esses pais, esses adultos consigam monitorar essas crianças que estão com o celular na mão? Doutora, é assim, dar o celular na mão ou o tablet na mão da criança e achar que tá tudo certo, ou que ali ele tem o YouTube, que ele não vai assistir algum programa ruim, é um grande equívoco que os pais fazem hoje em dia. Hoje, é difícil você não dar um celular para uma criança, às vezes até um recém-nascido, muitas vezes através daquele programa, ele é um desenho animado, a babá eletrônica. Ele acaba se acalmando e isso acaba sendo uma constante. Então você coloca ali para a criança assistir um desenho animado e ela fica ali naquele entretenimento ali durante bastante tempo. E isso é bom, ok, ajuda, né? Também tem esse lado. E aí ela acaba criando esse hábito. Então, primeiro que é difícil depois você tirar a criança desse hábito, aí ela prefere, ao invés de jogar bola, então ela prefere ficar ali com o seu rosto iluminado por um celular. A grande dica, eu acho sacada, é você vigiar sempre. Então, o que ele está vendo no celular? Existem alguns aplicativos que você bloqueia determinados conteúdos. Mesmo assim, nem todo aplicativo ele tem 100% de eficiência. Tá? Então, nada substitui você olhar e ver aquilo que ele está assistindo naquele exato momento, com quem ele está se comunicando naquele exato momento. Então, você quer me dizer o seguinte, que os pais, os responsáveis, eles têm que ter livre acesso ao celular, nada de senha? Nada de senha. Tá? A senha que a criança sabe é a senha que o adulto coloca. Mudou a senha, sem a supervisão do adulto, você retira o aparelho. Então, olha só, uma informação importante. Criança e adolescente não tem senha própria. Tem que deixar o aparelho disponível para os pais acessarem, os responsáveis acessarem. Professor, outra coisa, né? Há um tempo atrás, e isso teve uma grande repercussão, um influenciador digital chamado Felca, todo mundo conheceu, todo mundo sabe quem é, porque foi, inclusive, matéria de várias reportagens, né, na televisão e tudo mais. Esse influenciador, ele fez toda uma construção acerca, né, dos perigos que as crianças e os adolescentes estão correndo nas redes sociais. E isso trouxe uma discussão muito forte e muito adequada, né? Porque você não está, a sua criança, o seu adolescente, eles não estão seguros quando eles estão, embora dentro de casa, mas com o celular na mão. Eu queria que você falasse sobre isso, explicasse de uma maneira bastante simples, né? Para quem está nos ouvindo entender quais são esses riscos, o que é que pode acontecer, que tipo de violações contra essas crianças podem acontecer. Olha só, o vídeo do Felca, ele falou em grande parte ali sobre a adultização infantil. Então, são imagens de criança e de adolescente que são colocadas na internet e isso tem sido somado a material pornográfico de criança, material de pedofilia. Então, muitas vezes aquele vídeo que é inocente, né? A pessoa fez um vídeo, às vezes vieram para o Natal e alguns familiares não vieram, então a pessoa criou ali um canal no YouTube para colocar alguns vídeos ali, para compartilhar dentro da família. Mas pode ser em redes sociais também. Ou numa rede social, dentro ali da família. E muitas vezes você acaba vendo que esse vídeo ele acaba tendo um comportamento um pouco estranho, um pouco diferente, do tipo, um vídeo, a pessoa tem ali 30 pessoas no seu canal ali no YouTube ou na sua rede social ali, e esse vídeo ele acaba disparando em termos de visualização, o que chama muito a atenção. Tá? Chama a atenção porque as pessoas, quando você fala de pedofilia, a pessoa associa a nudez, a cena de pornografia, e não é. Aproximadamente metade do material que circula de pedofilia não é de criança nua ou de criança num ato sexual, por exemplo. Não é. Então é aquele vídeo que foi pensado de plataformas que estão à prova de qualquer suspeita, por exemplo, do YouTube. Nossa, que interessante. Então, a ideia que a gente tem de que são crianças que vão estar sempre de biquíni ou nuas e tudo mais, não é.
pode ser numa brincadeira comum, por exemplo, uma foto ou um vídeo de uma criança pode ser alvo de pedófilos, é isso? Exatamente, eles associam aquela imagem. Para quem tirou a imagem, para o familiar, aquilo é apenas uma imagem do dia a dia. Né? Mas para o pedófilo, para quem realmente é a pessoa doente, que entende, né, essa área como algo que possa trazer algum tipo de excitação, para ele serve essa imagem. Então, a gente fala assim, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você posta. Você está expondo a criança. Mas eu coloquei num grupo muito pequeno. Eu coloquei na minha rede social, tem poucas pessoas. Aquela imagem, muitas vezes, você nem imagina, ela está correndo o mundo associado a outras imagens dentro de um pacote de outras imagens, que aí sim são imagens, talvez, mais propriamente dito, de pedofilia. Então, a primeira coisa, acho que a pessoa tem que ter muito cuidado com aquilo que posta envolvendo criança e adolescente. Para você, a imagem pode não ter problema nenhum, uma imagem muito simples, mas para o pedófilo aquela imagem pode ter algum significado diferente. Então, muitas vezes, aquela imagem ou aquele vídeo no YouTube, a pessoa tem 30 participantes da sua rede e o vídeo tem 5 mil visualizações, 30 mil, 50 mil visualizações. Então, isso é um indicativo. O que eu digo? Retire esse vídeo. Retire. Então, um dos sinais que você pode indicar para a gente é essa disparidade, aquela alegria, meu vídeo viralizou. Se tem uma criança envolvida, isso não é bom sinal. Não, nem de nenhuma forma. Retire o vídeo. Retire o vídeo. Tá? Você pode aí ter o dissabor de encontrar aí esse vídeo, muitas vezes, ou às vezes foto. Pelo subterrâneo ali, você não vê esse material muito trabalhado em dark web, em deep web, que é muito mais difícil de você acessar, e muitas vezes a foto do seu filho, a foto da sua filha, ela tá ali num contexto associado à pedofilia. Doutor, e me explica uma coisa, por que é que em algumas postagens a gente observa que tem números nos comentários? Que números são esses? Esses números, quando tem no comentário, chama muito a atenção também, por exemplo, no YouTube. O próprio YouTube, de uma certa forma, o algoritmo dele, ele acaba empurrando, porque quanto mais você tem acesso, mais ele acaba empurrando esse acesso para outras pessoas. Então, muitas vezes você vê ali só um número. 5, aí tem um apóstrofo ali, 34. Então, aquilo é um indicativo de tempo, né? 0 apóstrofo 38, que é como você indica tempo, por exemplo, no alfanumérico. Então, você coloca lá 1 e 39. Isso significa que, para aquele grupo específico, a parte do vídeo que se encontra em 1 minuto e 39 segundos é a parte ali que chama a atenção do pedófilo. Entendi. Então, outro sinal que a gente precisa ficar atento, hein? Papai, mamãe, responsáveis, é quando nos comentários, né, nós temos lá um determinado número, né? Não justifica, não tem relação com aquilo que foi postado, com aquele vídeo que foi postado, mas indica, então, o tempo de vídeo que vai ter a imagem que interessa para o pedófilo. Quer dizer, é uma questão orquestrada, né? Muito bem articulada essa rede de pedofilia. Para quem não entende, para quem não vê aquele número ali, parece algo bobo, parece que a pessoa postou ali, você nem entende aquilo, você acaba não dando bola para aquilo. Mas aquilo é realmente um sinal muito ruim, tá? É um sinal de que esse vídeo já está sendo compartilhado, já está sendo objeto aí de sendo assistido, sendo recortado, e aí daquela transmissão outras são feitas fora daquela plataforma, você vai para plataformas privadas, para plataformas criptografadas, e aí você perde o controle sobre aquela imagem. Eu acho que assim, tem que ficar muito claro que quando você posta algo na internet, você perde o controle sobre aquilo, você não tem como controlar o alcance, você não tem a menor possibilidade, nem jurídica e nem técnica, de controlar. Hoje, com um simples clique, você compartilha isso daí milhões de vezes. Então, é instantâneo e as pessoas recebem isso daí no mundo inteiro. Então, tem que ter muito cuidado com a postagem que é feita e que envolve aí uma foto ou vídeo. Guarda esse vídeo para você, ou muitas vezes coloque ele no privado para que não você tentar restringir isso, ou mande apenas para a pessoa, a vovó que não
não veio no aniversário, quer ver? Tira foto, mande para aquela pessoa, tire as imagens e mande no particular para aquela pessoa. Então é um jeito de você proteger essa criança, esse adolescente absolutamente vulnerável e que as pessoas não entendem que eu não tenho a intenção de fazer, a pessoa que postou, mas aquela pessoa que vê, a intenção dela é totalmente diferente, Tatiana. E com relação às plataformas, né, as redes sociais, o próprio YouTube, existe mecanismos para a gente acionar, né, para indicar que aquele perfil é um perfil de pedófilos. Essas plataformas, elas disponibilizam para a gente isso? Olha, elas disponibilizam, todas elas. A Meta tem, o próprio YouTube ele tem, mas é um problema muito difícil. Todos eles acabam de vez em quando dizendo, olha, a gente está combatendo, mas é um problema realmente muito difícil. Primeiro porque é muito pulverizado, então você tem, o vídeo, ele tem aqueles acessos, você acaba não sabendo nem de onde vêm esses acessos. Ou simplesmente ele recorta esse vídeo e passa por uma plataforma particular, uma plataforma criptografada, onde aí você já não tem mais nenhum tipo de controle. No YouTube, por exemplo, eu posso deletá-lo. Numa outra plataforma eu não posso. Quem garante que você conseguiu deletar aquela imagem que ela já não está circulando? Exatamente. Então o segredo, né, a maior dica, a maior informação é, na dúvida, não postar. Não postar. Então, em relação a redes aí de pedofilia, eu sempre digo assim, com relação à internet, se você tem dúvida, a resposta é não. Se te surgiu a dúvida, é porque de alguma forma você não deve postar. Isso não deve postar. Não convém isso ir para a internet. Nós tivemos o retorno às aulas recentemente, há uma semana as nossas crianças e adolescentes retornaram às aulas. E eu fiz, inclusive, uma postagem dizendo o seguinte: pais e mães, evitem fotos dos seus filhos com uniforme. Por quê? Porque você está divulgando o colégio onde a sua criança estuda. Você está passando uma informação importante. E esse tipo de atitude, realmente, ela ajuda na proteção das crianças? A gente não deve postar? Ajuda e ajuda muito. Eu tenho um certo... Sei lá, eu fico um pouco... não diria constrangido, mas de uma certa forma, assim, eu fico um pouco receoso com essas pessoas que acabam narrando a sua vida na internet, tá? Qual é o problema de você postar aquela foto no qual aparece o uniforme e aparece qual é o colégio que o seu filho estuda? Aquela foto, por mais que ela fique 24 horas ali, talvez alguém já tenha salvo aquela foto. Quem é esse alguém? Tá? Então a gente fala, o perigo não está mais para fora do muro. Então agora o perigo ele entrou dentro da sua casa. Muitas plataformas de jogos eletrônicos, muito famosas as plataformas, elas permitem que os jogadores se comuniquem. Então, plataformas de jogos infantis, ela permite que os jogadores ali se comuniquem. E muitas vezes, por isso que eu falo, você tem que olhar o celular do seu filho. E muitas vezes, aquela comunicação que chega supostamente de uma outra criança, supostamente, é um amiguinho, meu filho fez um amiguinho na plataforma do jogo ABC. Então talvez aquele amiguinho não seja o que você está imaginando. Existe um assédio muito forte às crianças, aos adolescentes, dentro das plataformas de jogos. Então, o que ele quer com aquilo? Muitas vezes até a própria produção de material pornográfico. Então ele chega, olha, eu tenho dentro do jogo aqui, eu tenho um presentinho para te dar dentro do jogo, puxa, que legal, olha, eu tenho algumas moedas, eu tenho uma vida, eu tenho um escudo, e ali ele acaba se aproximando, e vai conversando, e o negócio vai indo longe. Como se também fosse um adolescente, como se também fosse uma criança. Exatamente. E aí vem outra dica aí em relação àquilo que a gente fala para os pais. Cuidado com o seu filho, principalmente de madrugada. Porque você está dormindo e não é a hora em que ele espera que você vá lá olhar o celular dele. Então, nesse momento, quando ele começa a acordar com muito sono, isso indica que ele ficou de madrugada na internet. Não rende na escola, então isso também tem que ligar um sinal de alerta. Você sabe que as crianças
elas não estão felizes com o que você está falando. Você está pedindo para esses pais recolherem os celulares, tablets, desligar computador para não deixar essas crianças usarem à noite. Você tem noção do que você está falando, né? Eu acho então vamos explicar bem isso. Eu acho que as crianças que estão me ouvindo não vão me seguir em redes sociais. Acho que não. Eu acho que vai haver um boicote, né, às suas redes sociais por conta dessas crianças. Mas isso é pro próprio bem da criança. Aquela pessoa, ele é um adulto, tá? Então, por trás daquele disfarce todo fofo de uma criança, existe ali um predador, muitas vezes um predador sexual. Então ele se aproxima daquela criança, é presentinho, vai fazendo amizade, e aí ele começa com outras conversas fora do contexto do jogo, tá? E aí o que muitas vezes pode acabar descambando para me mande uma foto, olha, eu te mando uma foto, você me manda uma, aí começa a mandar foto, aí é uma foto de biquíni, é uma foto de roupa íntima. E fotos que eles produzem por inteligência artificial, né? Também. A foto que ele tá te mandando, obviamente, não é da pessoa. Ele produziu aquela foto na internet ou pegou essa foto na internet e fala, eu vou te mandar uma foto minha, você me manda uma foto sua? E aí a pessoa acaba reproduzindo aí a foto. Um tá de roupa íntima, manda de roupa íntima, tá de biquíni, tá de pijama. E aí você vai reproduzindo isso. E aí chega um momento que você vê que aquele negócio não é bom e você quer sair. Só que quando você quer sair, aí muda aquele perfil daquela fofura, ela passa para ameaça. Mas quando que essa ameaça se torna real? É aí que entra o que você acabou de falar, da foto da escola. Então ele sabe que estuda no colégio X. Então o que ele fala? Olha, eu sei que você estuda no colégio X. Então você imagina o temor que isso não causa numa criança, num pré-adolescente. E aí a pessoa, diante desse temor, ela acaba obedecendo e mandando outra foto, mandando outros vídeos. Né? Na criança e no adolescente não existe muita transferência de dinheiro. O foco é outro. O foco principalmente é a produção de imagens. E aí muitas vezes aquela criança começa a ter um comportamento, ela era toda extrovertida e começa a ter um comportamento, ela fica muito introvertida, porque ela está sofrendo. Só que ela tem medo de dizer, fala assim, olha, eu vou matar o seu pai, eu vou fazer o mal para a sua mãe. Até mesmo porque as informações que ele precisa, nós mesmos estamos disponibilizando nas redes sociais. Diariamente. Então, o nome do pai, ele já diz, o nome da mãe, fala no que o pai trabalha. Então, ele vai fazendo toda uma rede, ele tece toda uma rede, né, em que aquela criança ela não consegue se livrar dessa chantagem, porque isso é uma chantagem. É uma chantagem. E com base em ameaças fortíssimas, né? Ameaça de morte. Às vezes essa pessoa ela tá do outro lado do mundo. Mas como você está ali no celular, você não sabe se ele está do outro lado do mundo ou ele é seu vizinho de parede. E isso torna muito real a ameaça. Então, para ele, fala assim, mas como que ele sabe as informações? Fala assim, olha, hoje eu vi você saindo da escola, ao meio-dia você foi almoçar em tal lugar. Mas como é que ela sabe? Porque a mãe postou onde foi almoçar. Eu sei que você não foi na escola hoje. Por quê? Porque alguém postou aquilo. Então, essas informações, elas não... o seu filho não está sendo seguido, ele não está sendo acompanhado, não tem uma câmera, alguém seguindo ele diariamente. Muito pelo contrário, essas informações são todas você que está fornecendo para essa pessoa. E é incrível como hoje, parece que se você não posta aquilo que você fez, parece que você não viveu. As pessoas, elas têm uma necessidade de fazer as postagens, de fazer check-in nos lugares, de tirar foto. E esse diário virtual, então, alimenta esse criminoso. É uma necessidade de validação. As pessoas precisam de validação daquilo que ela está fazendo. Então, a pessoa, eu costumo dizer que a pessoa vai jantar e isso foi bom ou foi ruim o jantar? Então, ela depende muito de quantas pessoas curtiram. Pois é. Né? Então, a pessoa postou ali. Então, não é mais o você estar com aquela pessoa, o jantar e a conversa. Então, aí vem a questão da validação. Olha, nós tivemos 5.000 curtidas. Puxa, isso daqui foi muito legal. Né? Mas, às vezes, o jantar em si foi ruim. Mas o que foi muito legal? A validação que você recebeu. E essa necessidade tem feito com que as pessoas tenham baixado a guarda. Eles se tornam vulneráveis. Muito. Totalmente vulneráveis. E você está dando todo o caminho ali para que aquela pessoa venha a assediar o seu filho,
para que aquela pessoa ameace seu filho, sua filha. Muitas vezes o seu filho ele tá num calor, ele tá com uma roupa de manga comprida, né? Mas por que aquilo? Porque a pessoa obrigou, existe toda uma morbidez por trás dessa prática. A pessoa obrigou o seu filho a se cortar, a fazer uma marca, a se machucar. Tá? E se ele não fizesse isso como uma prova de que ele é uma prova de obediência, ó, você vai fazer isso porque eu estou mandando. E muitas vezes ele acaba se cortando, se machucando, se mutilando. E isso tem uma frequência aí, para quem não pesquisa, é da área uma coisa assim absurda. Acontece muito. Nossa, é algo assim que atualmente, né, o aparelho que deveria trazer informações e aproximar, né, as pessoas, ele também é algo que, se mal utilizado, traz prejuízo. Bastante. E aí ele muda o comportamento dele, muda em casa, muda na escola, né? A própria escola também, aquilo que a gente tinha antigamente, a questão do celular mudou, por exemplo, a questão do bullying. Inclusive eu sei que você tem um projeto em relação a bullying que tem lei própria, que veio por conta da tecnologia, que mudou bastante, né? Isso. Inclusive você poderia falar um pouco sobre o programa, o seu projeto de cyberbullying, que eu sei que é sensacional. Na verdade, realmente, eu tenho esse projeto voltado aí para as nossas crianças e adolescentes. É um projeto que eu desenvolvo no curso de Direito e que os meus alunos, eles informam, eles formam, eles conscientizam, né, que bullying e cyberbullying não é uma questão de brincadeira. Eu acho que a nossa geração, ela passou por bullying, não sem estragos, porque nós temos pessoas que hoje não se aceitam, têm problema de relacionamento por conta do bullying que sofreram no passado. Mas hoje nós temos uma visão bastante avançada com relação a isso. Por quê? Porque nós sabemos que formas de intimidação, e também de ofensas que são realizadas no ambiente escolar e nas redes sociais pelos alunos, elas que são realizadas de forma reiterada, ou seja, mais de uma vez, elas causam sim prejuízos à psique daquele indivíduo, são prejuízos emocionais, e a gente precisa parar, nós precisamos barrar essa situação. Então o projeto ele é voltado para evitar que essas situações aconteçam. O grande problema é que você não encontra uma escola, e eu não tenho medo de errar, você não encontra uma escola que não se depare com problemas de bullying e cyberbullying. Todas elas têm. Por quê? Porque nós estamos ali em fase em que as crianças elas estão experimentando limites, os nossos adolescentes também, e existe toda uma crueldade com relação a essa idade de falar, né, de apontar erros, falhas, questões físicas da pessoa, intelectuais. E tudo isso acaba fazendo com que a vítima do bullying e do cyberbullying se sinta diminuída. A questão nunca é a vítima, né? Eu acho interessante porque quem sofre bullying, muitas vezes ele acaba pensando né? Poxa, né? Eu fiz isso, o problema sou eu. O problema nunca é a vítima, nunca. O problema é sempre o agressor. Porque alguma coisa ele vê naquela pessoa, muitas vezes que ele não tem, a pessoa tira as notas mais altas da sala, então ele já vai arrumar um defeito para aquela pessoa. Mesmo que a pessoa seja perfeita, ele vai criar alguma coisa e fazer colar nessa pessoa. Então, é uma prática extremamente cruel, né? Ela é cruel. Nós temos 3 figuras quando a gente fala de bullying e cyberbullying. A vítima, que é aquele que sofre a agressão. Nós temos o próprio agressor, que pode ser uma pessoa, um grupo. E nós temos as testemunhas. E é muito importante que fique claro isso, né, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que você testemunha, que se omite, ou seja, você criança, adolescente, que está assistindo o programa agora. Você que presencia, mesmo que você não participe, mas você presencia, você faz parte desse ciclo, porque você é testemunha e você se omite. E isso um dia pode acontecer com você. Então, é importante que a gente tenha uma campanha de que basta bullying e basta cyberbullying.
O bullying, ele é desenvolvido e o cyberbullying de várias formas. Ele pode ser físico, quando você empurra, quando você chuta um amigo. Ele pode ser psicológico. Então, nós temos várias, inúmeras formas de desenvolver. E eu vou te dizer, professor, qual eu acho a mais cruel. É aquela que ignora o aluno em sala de aula. Porque quando você é ofendido, fica claro para todos quem é o ofensor. Ofendido de qualquer forma. Ou porque você tomou um empurrão, ou porque pegaram a sua borracha e colocaram em outra mochila. De várias maneiras você é ofendido. Fica claro quem é o ofensor. Você sabe o que está te acontecendo e os motivos pelos quais aquelas pessoas estão agindo. A questão é a exclusão. Essa é cruel. Então você imagina num grupo, numa sala de 30 pessoas e você é o excluído. Você não participa dos grupos. Isso é uma forma de bullying, pessoal. Tá? Você não participa dos grupos, você não tem com quem fazer trabalho, você não tem convívio social. Nós aprendemos a conviver socialmente muitas vezes na escola. Lá não é só o ambiente que a gente aprende a ler e escrever, pessoal. Crianças que estão me ouvindo, não é só isso que você aprende lá. Lá você aprende a conviver. E isso é muito importante, porque nós somos seres sociais. Isso é extremamente relevante para o nosso desenvolvimento. E isso é retirado dessa criança e desse adolescente, porque ele é alijado, ele fica de fora. Agora, nós temos os casos mais graves, que são aqueles que vão para as redes sociais. Porque do mesmo jeito que você falou, que as nossas crianças e nossos adolescentes estão no quarto, protegidos, mas estão extremamente armados com o celular, o que eles estão fazendo? Eles estão praticando o cyberbullying. Então, fazendo comentários, fazendo postagens que, de alguma forma, né, diminuam aquela pessoa. E a gravidade do cyberbullying é que, enquanto você pratica o bullying, o ambiente é físico. Ele fica ali dentro da sala de aula. Às vezes, meia dúzia de pessoas só que viu. Que ficam sabendo. Agora, quando você está diante do cyberbullying, toma a proporção que você acabou de explicar pra gente. Nós não temos controle daquilo. Então, diversas pessoas vão ter acesso. Então, você pode imaginar que a repercussão disso é maior, o sofrimento torna-se maior e fazer tirar, né, isso das redes sociais é extremamente complicado. É fato que hoje nós temos uma lei que alterou o Código Penal porque o bullying e o cyberbullying viraram crimes. Então, normalmente quando eu estou com as crianças e os adolescentes que a gente visita nos projetos, eu digo para eles o seguinte: olha pessoal, até agora o que foi dito para vocês é assim: bullying e cyberbullying é feio. E agora eu vim dizer para vocês que bullying e cyberbullying é crime. Então, pai e mãe que convive com um ofensor, ele está praticando um ato ilícito. A lei diz que é crime. E a gente tem que dar nome para as atitudes. Isso é crime. Você gostaria que o seu filho convivesse com alguém que pratica um crime? Não. Então, por que você tolera que o seu filho faça o bullying e o cyberbullying? A gente não pode diferenciar para o filho dos outros a lei, para o meu não. Não, a lei ela é para todos. E é isso que nós temos que entender. Mesmo que o seu filho seja um amor nessa situação, e ele é, porque os nossos filhos são uns amores. Mesmo nessa situação, você tem que dar nome àquilo que ele está fazendo, responsabilizá-lo e mostrar para ele que ele não pode continuar com essa prática. Porque isso fere as outras pessoas e porque isso é crime. Eu acho interessante colocar para os pais ou para as pessoas, para as crianças, adolescentes que também estão aí nos ouvindo, nos assistindo, que a questão do cyberbullying, que é pela internet, que envolve a internet, que nós temos formas cada vez mais sofisticadas, tá? Porque, por exemplo, o uso da inteligência artificial. Então, o uso da inteligência artificial hoje tornou muito simples você criar um vídeo onde está o rosto daquela pessoa. Tem uma das formas que é extremamente cruel, porque é você pegar uma foto daquela pessoa e usar a inteligência artificial para simular como se aquela pessoa estivesse sem roupa.
E nós já temos diversos casos envolvendo tanto escolas públicas quanto escolas particulares desse tipo de prática. E eles são muito bons nisso, né? Porque as nossas crianças, os nossos adolescentes são nativos digitais. Eles já nascem com o celular na mão, então eles fazem isso melhor do que a gente, né? Eles têm uma facilidade incrível para fazer isso. E eu acho importante ressaltar para o pai e para a mãe, isso é uma brincadeira. Não é. Não é. Não é. Pode parecer uma brincadeira. Para você, pode aquilo ser uma brincadeira e muitas vezes muitas vezes te parece quando não é o seu filho o ofendido. Quando é o contrário, nunca é brincadeira, exato. Né? Mas a ideia de você dizer para ele, olha, pare com isso. Tá? Por quê? Porque isso vai ser configurado aí num crime, isso vai acarretar numa punição em diversas espécies, de diversas formas, não só a criminal como uma reparação civil. Você vai ter que indenizar essa pessoa porque o seu filho está participando daquela... mas não foi ele que fez, mas ele curtiu. Não foi ele que fez, mas ele também mandou isso para frente, ele incentivou, ele responde igual, né? Então são diversas situações que o uso da inteligência artificial está trazendo, mas é importante a gente deixar muito claro, a lei também está avançando nesses aspectos. Não, mas não tem lei sim. O bullying que é feito pela internet. A gente tem uma lei específica sobre cyberbullying, né? Como você acabou de falar. Inteligência artificial, nós já temos ferramentas legais e mais aí projetos de diversos tipos de ferramentas justamente para coibir isso. A inteligência artificial veio, é sensacional, resolve um monte de problema nosso, mas ela também cria outros. Agora, não pense, né? Eu acho que é um recado muito importante para quem não está... Não pense que vai ficar sem resposta, porque a resposta vai acontecer. E é uma resposta judicial, vai te dar muita dor de cabeça. Tá? Muito mais fácil você dizer para o seu filho, pare com isso, não faça isso novamente, eu não quero essa prática, para ele entender que isso é uma prática errada e que vai ter o desdobramento, costuma ser aí muito pesado em termos de, não só no penal, mas também em termos de indenizações. Em termos de indenizações. Uma coisa importante que a gente tem que salientar, não pode deixar de falar, é que presta atenção, pai e mãe, que está enfrentando essa situação agora, e eu especialmente vou falar para vocês, porque eu tenho uma filha adolescente e eu sei o que acontece. Eu não só trabalho com isso, eu tenho uma menina. Então veja, você que está enfrentando essa situação, que que a criança está passando por bullying ou cyberbullying no colégio. O colégio, a escola é responsável. Enquanto o seu filho está lá dentro, tudo que acontecer com ele é de responsabilidade do colégio. Então, ao procurar a escola, e daí vão algumas informações de ordem prática, né? Ao procurar a escola, ao informar o que está acontecendo, faça uma ata, documente a sua ida lá. Não faça uma conversa exclusivamente informal, algum bate-papo com a coordenadora. Não é um bate-papo, o assunto é sério e a sua criança está sofrendo. Eu acho que nessa hora, né, a indignação ela bate na gente de tal forma que às vezes nos deixa até meio perdidos, mas não é o momento de você ficar perdido, né? O adulto, não é assim que a gente fala? O adulto da relação não é você? Então tome as rédeas dessa situação. Vá à escola e principalmente exponha o que está acontecendo e peça para que isso conste ata. E em ata é um documento, é uma folha em que eles vão escrever o que você falou e vão te entregar uma cópia. E principalmente, pergunte quais são as medidas que serão adotadas, porque aquilo que acontece no colégio, na escola, com a sua criança, com o seu adolescente, é de responsabilidade da escola. É dever da escola fazer isso cessar, fazer isso parar. E é nosso dever lutar para que isso aconteça, porque as nossas crianças e os nossos adolescentes, infelizmente, sofrem. Olha, nós estamos em 2026, Ricardo. Hoje nós temos crianças e adolescentes sofrendo agressões num ambiente que para nós é um ambiente seguro. Então não hesitem, tomem essa medida, vão até a escola e relatem os fatos. Professor, mas eu queria mudar de polo.
Porque nós temos 2 polos vulneráveis, né? Quando a gente fala na existência humana, na vida humana e também dentro do ambiente virtual. Nós temos as crianças e os adolescentes, né? Que é lógico que tem um grau de vulnerabilidade, porque são seres em formação, né? Eles ainda estão aprendendo, estão adquirindo maturidade e tudo mais. E nós temos o outro polo que agora, né, está fazendo parte das redes sociais, desse mundo virtual, mas que também, de certa forma, enfrenta algumas dificuldades, que são os idosos. Nós sabemos que o número de fraudes, de crimes que são praticados contra as pessoas idosas é grande. E daí eu queria que você falasse um pouco para essas pessoas. Ao longo da vida, nós temos diversos tipos de fragilidades. Então, são vulnerabilidades que o nosso sistema jurídico, ele viu essa vulnerabilidade e ele criou ferramentas. Então, é por isso que eu tenho um Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque eu preciso proteger com uma lei específica nessa idade. Eu tenho o Estatuto do Idoso, que a lei da criança e do adolescente não serve para o idoso. Eu tenho que criar uma lei para ele, porque são vulnerabilidades diferentes, são fragilidades diferentes ao longo da vida. O idoso, ele conheceu o universo digital, então ele vem de um universo desde a TV preto e branco, né, a chegar num universo onde aquela TV agora ela é colorida e ela está dentro do seu bolso. Então, é uma mudança muito radical. A tecnologia, ela traz uma mudança muito radical e ela muda os parâmetros, ela muda os paradigmas que a gente tem. Então, a gente falando de criança, de adolescente, os problemas que nós enfrentamos enquanto criança e adolescente, ou seja, as preocupações dos nossos pais não são as mesmas que as nossas, porque a sociedade mudou, evoluiu, aquilo que eu falei, estava dentro do muro de casa, estava perfeito, né? Nada ia acontecer, só quebrar alguma coisa, machucar ali, mas você estava protegido da violência externa. Agora, essa violência ela entrou dentro da sua casa através do smartphone. Tá? Hoje se acessa mais internet através do smartphone do que do computador ou outros mecanismos. E a violência está ali. Então, esse idoso, ele foi para a internet, eu acho isso sensacional, abre muita porta, serve para você tirar muitas vezes aquele idoso que está ali da solidão, porque ele tem acesso àquilo que seria muito difícil, conversar com um parente distante. Então agora ele manda um vídeo para e tudo muito simples. Ele manda um vídeo, ele recebe um vídeo, ele faz parte de uma rede social, a rede social da igreja, então você compartilha informações do dia a dia, você tem rede social ali, o grupo da receita de bolo, o grupo então isso é muito legal. Mas vem toda aquela gama de problemas que também o universo digital trouxe para a criança e adolescente, a gente tem para o idoso também. Em que momento, assim, como que a gente pode entender a vulnerabilidade do idoso? Ele não está acostumado, ele não foi treinado para determinadas situações. Por exemplo, se alguém está usando a foto de um parente dele, se passando por esse parente e conversando com ele. Então, ele não tem o treinamento, muitas vezes, de olhar aquilo e ver, mas estava marcado aqui em cima o nome Maria. Agora não está mais marcado Maria, mas eu estou conversando aparentemente com a mesma pessoa porque é a foto dela. Mas eu posso pegar a foto de qualquer pessoa, colocar como se fosse o meu avatar. Eu postei no Instagram, exatamente, no Facebook. Ou a sua foto do que você tem no seu... No próprio WhatsApp. No próprio aplicativo, por exemplo, o WhatsApp. Aquela mesma foto eu consigo puxar aquela foto e eu crio uma nova conta e eu me apresento como sendo aquela pessoa. E aí vai batendo papo, e aí você, muitas vezes, o que é muito comum ali, a questão de pedir dinheiro. Isso que eu ia te perguntar, é aí que acontecem, né, os pedidos de dinheiro, de ajuda, é nesse momento, né, é nessa situação de que você identifica a foto, acha que é aquela pessoa e faz o Pix, o tal do Pix, é isso? É uma muito simples, a pessoa fala assim, mãe, tá aqui, eu mudei o meu número de WhatsApp, né, então esse é meu novo número de WhatsApp, anota aí.
E na sequência já vem, eu tô precisando pagar uma conta, tô sem dinheiro, você não me arruma R$1.000 e eu te devolvo na segunda-feira? Né? Então, isso deriva de diversos aspectos, tá? O primeiro, ao passo que nós estamos todos conectados, nem sempre estamos todos disponíveis. Então, o que a gente prefere? A gente não liga mais para a pessoa para conversar, como faziam os nossos avós. Para mim é uma ofensa. Se me ligarem, eu fico pensando assim, por que não mandou uma mensagem? Exato. Né? O aparelho que foi criado para fazer as ligações, as chamadas, ele está sendo usado para tudo, menos para isso, né? E realmente, eu mesma prefiro que a pessoa me mande uma mensagem. Porque a mensagem você pode ver a hora que você tem disponibilidade. E responder a hora que você tem disponibilidade. Exatamente. Também, ou não quiser responder, né? Então eu vou responder aquela mensagem de madrugada, que é a hora que eu realmente consegui parar ali e vamos ver o que ficou de mensagem para trás. Então eu vou responder. Então esse pressuposto, essa nova lógica que foi criada, porque antigamente era telefone. Então se a pessoa estava ou não disponível, não interessa, você vai ligar na casa da pessoa. Agora não. Então estamos praticamente todos meio indisponíveis. Então a pessoa te manda uma mensagem. Então, a gente não pode perder aquela ideia de ligar. Ué, mas mudou o número de telefone? Tá pedindo de que? Liga. Mas liga naquele número que você tinha. Você vai descobrir que essa história não bate. Você vai ver que aquilo, na verdade, é alguém que está se passando por essa pessoa e aí tá te pedindo dinheiro. Então tá, olha, essa é mais uma. Quantas dicas você tá passando pra gente hoje, hein? Essa é mais uma dica. Mudou o número do WhatsApp lá do seu filho, da sua irmã, ou de quem quer que seja. Para que você certifique-se, você tem que ligar no anterior. Liga e conversa. Outro que tem acontecido bastante é o da falsa ação na justiça. Antes de você falar dessa situação, Ricardo, mas você observa que a gente anda tão no automático? Se a gente não tem, acaba perdendo esse senso crítico, sim, a gente anda muito no automático. E eu acho que também é por conta das tecnologias, né? Porque é tudo muito rápido. Essa rapidez, ele tira a possibilidade da gente, do tempo de pensar o que está acontecendo e poder tomar uma atitude assim, né? É porque a sociedade, ela evoluiu, não sei se eu vou usar o termo evoluiu, mas às vezes eu acho que não é realmente talvez uma evolução. Algumas coisas a gente evoluiu, sim. Então agora a forma de se comunicar é essa, né? Mas você não pode esquecer que aí vem aquela dúvida, né? E ele pede para mandar o Pix para uma conta de uma outra pessoa ali que é para quitar um boleto dele. E aí já te surge a dúvida. Sempre que te surge a dúvida, a resposta é não faça. Tá bom, a gente já aprendeu isso. Mas na dúvida, a resposta é sempre não. Mas eu não conheço essa pessoa. Ligue. Passa a mão no telefone, ligue e fala, olha, aconteceu alguma coisa, você perdeu seu celular, dá um pulo aqui em casa, né? Vem pegar o dinheiro aqui. Vamos tomar um café, vem pegar o dinheiro aqui, vamos fazer um lanche, vamos conversar. Então, essa capacidade que as pessoas, essa evolução, né? Então, agora eu só posso conversar desse jeito. Não, você pode ligar e conversar com a pessoa do jeito que você quer. Então tem que ter, não pode perder essa possibilidade como se ela não existisse mais. Ela continua existindo e é a melhor maneira de você se certificar que você realmente, a pessoa mudou de telefone, de que essa pessoa ela precisa de um dinheiro. A melhor forma é ligando e conversando com ela. E daí a gente consegue evitar na sua totalidade as fraudes. Consegue. Essa medida que você está propondo agora evita que a gente passe aí, né, dê dinheiro sem ter certeza de quem é a pessoa. Você evita prejuízo aí. Exatamente. E assim, tem famílias que chegam a estabelecer um código. Então existe um determinado código. Então eu ligo para a pessoa, dentro da conversa eu faço uma pergunta. Né? Uma pergunta, às vezes é uma pergunta que parece muito boba, mas aqui para aquele combinado é o código deles, tá? Olha, aqui tá fazendo sol, e aí? Não, aqui está chovendo, pronto, então eu já sei que alguma coisa tá ruim. Aqui tá fazendo sol, e aí? Não, aqui tá fazendo sol também. Opa, então tá tudo certo.
Então, assim, são formas de você, muitas vezes, de você se identificar com aquela pessoa. Voltando a falar na inteligência artificial. A inteligência artificial, através de uma frase sua, ela consegue reproduzir, ela consegue reproduzir horas de conversa como se fosse você, usando a sua voz. Então, é importante, às vezes um código é muito importante. Então, não precisa ser só... A fraude, ela não é praticada só através das mensagens que são digitadas. A pessoa, ela consegue reproduzir a voz do outro e daí é a voz dele pedindo dinheiro pro pai, pra mãe e pedindo ajuda e tudo mais. São vozes normalmente gravadas. Porque daí você consegue dar um polimento maior para aquele arquivo, tá? Um acabamento melhor para aquele arquivo. Mas pode acontecer assim. Pode acontecer de ser síncrono, de ser online. Você está conversando como nós estamos conversando aqui. Ou daquela mensagem. Vem a mensagem, a voz é da sua filha. Mãe, assim, assado, mudei de celular, tô precisando de dinheiro. E você ouve aquilo, te parece perfeito. Mas não, a primeira coisa, não é o número dela. Essa é a primeira coisa que tem que te chamar a atenção. Eu mudei de número. Não é assim, as pessoas não mudam de número todos os dias. Isso é fato. Não a mesmo. Tendência é a pessoa ficar anos com aquilo. Por que você mudou de número? Então, quem tem idoso em casa... tem que fazer determinados combinados, tá? Levar essa informação a ele. Você fala assim, olha, se eu te pedir dinheiro, de alguma forma, eu venho na sua casa para te pedir dinheiro. E é engraçado, né? Como a gente, nessa vida acelerada, que a própria tecnologia, a própria evolução tecnológica trouxe isso pra gente, né? Hoje em dia, me parece que as pessoas, elas sentem prazer quando você pergunta pra elas assim, como é que vai? Você tá bem? Ele fala assim, tô correndo. Olha, se esse for o seu objetivo de vida, tem alguma coisa de errado. Mas essa facilidade da gente fazer várias coisas ao mesmo tempo e as nossas e através de um aparelhinho tão pequenininho que fica nas nossas mãos, a gente faz tudo muito no automático. Tira o foco. Então, aquela conversa que eu tenho que parar, a pessoa está me pedindo dinheiro. Você está me pedindo dinheiro, ela tem um problema. Então, se é um parente, então peraí. Então, eu preciso focar nisso daqui para ajudar a solução desse problema dela. Tá? Entendi. Mas como eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo e a tecnologia permite que você faça isso, você perde foco. Então você acaba fazendo no automático. E aí vai muito dinheiro embora, as pessoas são enganadas. Muito. Eu tenho muitos alunos que são policiais, eu converso com eles. Então hoje, o estelionato, hoje, o grande vetor de produção de estelionato é a internet. Que incrível isso, hein? Né? Então, o que era o pessoal enganando o outro na rua, agora ele não ele não sai na rua querendo enganar a pessoa porque ele corre o risco de apanhar, corre o risco de ser preso, né? Então, ele fica muito mais seguro fazendo isso de um lugar que você não sabe. Né? Às vezes essa pessoa, ela nem no Brasil, ela não tá, e tá enganando os outros ali, para Pix, você não paga esse boleto para mim? Né? Aparece até como se fosse o nome dela no boleto. Mas é aquilo que eu falei, a gente não tem treinamento. Ela forja um boleto e tá o nome dela, Maria, né? A filha da pessoa, chama Maria. E chega esse boleto, na hora de pagar, aí o seu aplicativo dá outro nome. Mas a pessoa não tem treinamento para aquilo, ela não viu e ela paga aquele boleto, ela faz aquele Pix. E aí, muitas vezes, é difícil de você... Não é irreversível, mas tem uma dificuldade de você conseguir pegar de volta. Ricardo, mas são duas coisas que eu quero... Uma pergunta e eu vou fazer uma constatação. Dependendo da minha rotina no dia, do corre-corre, eu sou uma pessoa capaz de fazer o pagamento sem olhar. Eu estou confessando isso agora. E isso não é uma coisa que aconteceria só com idosos. Essa situação pode acontecer com qualquer um de nós. Mas assim, quem confere boleto? Não sou eu. Não sou uma pessoa que confere boleto. Existe, vamos dizer assim, a forma artesanal de você fazer isso, que você vai fazendo um por um, mas dá muito trabalho. Existem programas de computador que são vírus, tá? Então a pessoa não tem um antivírus nem nada, e aí no final das contas acaba ali com esse vírus no computador. O que ele faz? Ele altera código de barra. Toda vez que tem um código de barra, ele altera.
Então, se você vai pagar a sua conta de água, ele altera... o código de barra nada mais é do que o destino do dinheiro. Então, esse código de barra vai para a conta do José. Tá? Então, ele altera todos os códigos. Toda vez que você abrir um código de barra, ele altera na hora de você pagar. Então, se você quer navegar na internet, o mínimo que você pode ter é um antivírus. Antivírus e informação. Cuidado. Né? Tenha Você cuidado. acha que a informação é o meio capaz de evitar esse tipo de situação? Acho. É essencial. A informação, ela pode livrar, a informação e o cuidado que eu falei agora há pouco, pode livrar você, pode livrar os seus filhos de uma situação muito ruim, de uma situação da pessoa levar o seu filho a se mutilar, a sua filha, ou a se expor de todas as formas em redes sociais. É informação. Olha, vigia, vai lá, olha o que tem dentro do celular. De vez em quando você vai lá dar uma olhadinha, deixa eu ver aqui. Olha as pessoas com quem está conversando. Que plataforma que tem? Tem jogo A, B, C. Você está conversando com quem? Então faça essa pergunta. Se às vezes você fala com ninguém. Não, peraí. Então qual é o problema? Então eu quero ver. Então isso é fundamental. Ricardo, e já caminhando para o fim, eu gostaria de perguntar para você o seguinte. Imagine que eu, no meu corre-corre, fui lá, fiz o pagamento ou mandei um Pix para uma pessoa errada, que eu não deveria ter mandado. Ou seja, fui vítima de uma fraude. É possível reverter a situação? É possível recuperar esse dinheiro? O que eu faço primeiro, depois de chorar o dinheiro que eu perdi? Eu choro, mas logo em seguida já me recupero e faço o quê? É possível sim. A primeira coisa é você acionar um mecanismo especial de devolução, chama-se MED. Tem no seu próprio aplicativo. No seu aplicativo. No aplicativo do quê? Do banco? Do banco. No mesmo aplicativo que você fez o depósito, tem um lugarzinho ali para você acionar, chama-se mecanismo especial de devolução. Como que é? MED? MED. Então aí, ó, pessoal, para quem, né, quer já se precaver, tomar cuidado, MED. No nosso, a gente não baixa o aplicativo do nosso banco, lá tem esse campo, a gente pode clicar lá. Dentro do próprio aplicativo. E às vezes também o seu vizinho que tá ali reclamando, você fala, não, peraí, ó, existe, eu vi, né? Eu vi o professor Ricardo falando. Eu vi lá, assisti lá o podcast, então eu sei que é reversível. Às vezes você não consegue naquele exato momento, mas você pode fazer um boletim de ocorrência. Existe a possibilidade de você ingressar com uma ação, não é nem contra a pessoa, contra o próprio banco. Então você, administrativamente, você toma essa atitude, aciona o MED e procura um advogado. Alguém, né, da sua confiança, um advogado especialista na área, que ele vai te orientar a tomar as medidas, inclusive contra o banco, porque ele tem um dever de prestar um serviço de qualidade. Existe uma responsabilidade que envolve o banco também, que muitas vezes não é aquela pessoa que vai te devolver o dinheiro. Às vezes ela já sacou aquele dinheiro, mas o banco, por conta da má prestação de serviço, por conta de situações que já vêm sendo reconhecido pela justiça, quem responde é o banco. Olha só que informação importante. E não seria só o responsável por aquela devolução a pessoa que te fraudou, a pessoa que, enfim, que te enganou ali, que levou o seu dinheiro. Ricardo, nós já estamos caminhando para o fim. A gente já está encerrando esse podcast maravilhoso, que para mim foi um presente da Rose. Né? Rose, agora essa fala é para você. Rose, você é uma pessoa singular. São poucas pessoas nesse mundo como você. Você é fantástica. Você é alguém que brilha. A gente percebe a sua energia, a gente percebe a sua luz. Então, esse recado vai para você. Você me deu um presente hoje, porque era algo que eu já tinha vontade de participar, sempre, né, não na condição de estar aqui direcionando o bate-papo, mas eu já ficaria feliz de estar com você aqui. E você me deu o presente de estar no seu podcast, mas eu gostaria muito de voltar com você. Aí eu já tô me convidando, você tá vendo, né, a pessoa? Eu já tô me convidando, porque estar perto de você é estar perto de alguém que promove as outras pessoas. E isso é raro. Hoje em dia, nós temos que cuidar dos amigos que nos querem bem e que nos fazem bem, que nos fazem crescer, que nos fazem evoluir, e você é uma pessoa assim. Então, eu bendigo o dia que eu comecei a dar aula para sua filha, que é maravilhosa, Manu, e
que depois eu fui apresentada a você, porque são pessoas assim, de valores, pessoas de bom coração que a gente tem que ter por perto. Então, Rose, eu espero sinceramente ter cumprido a minha missão. Nunca vou chegar aos seus pés, mas que minimamente eu tenha cumprido a minha missão aqui e tenho honrado um podcast tão famoso, tão conceituado. Eu só tenho que te agradecer. E agora, Ricardo, você fica à vontade, porque eu sei que você quer mandar um recadinho para Rose Arraso. Rose, obrigado, tá? Foi sensacional, foi tão bom, passou voando, a gente nem viu passar, passou voando o tempo aqui. Mais uma vez, muito obrigado por poder fazer parte do seu programa sensacional, um programa incrível, foi ótimo. Precisando, nós estamos aí também, então, me convidando aqui também, precisando, a gente está sempre à sua disposição. Obrigado de coração, foi sensacional, foi ótimo. O tempo passou voando, a gente nem viu passar. Obrigado. Pessoal que ficou com a gente até agora, então, um grande abraço, um beijo. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Muita informação importante. Vocês podem voltar a assistir. Eu sei que é muita coisa que a gente falou aqui hoje, mas são essas informações que muitas vezes nos livram de situações complicadas e até mesmo evitam. Então, um grande beijo para vocês. Obrigada pela companhia. No próximo programa, a nossa querida comunicadora, aquela pessoa excepcional, que é realmente um arraso. Ela tá de volta, a gente conta com a Rose no próximo programa. Este foi mais um episódio do Rose Arraso. Com você pode. Histórias que inspiram, insights que fortalecem, conversas que transformam. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio com Rose Arraso.